Para nós que fazemos educação ambiental nessa área do Brasil chamada de semiárido nordestino, toda a vida importa. Quando a gente mostra as mortes que a seca produz, nós também devemos mostrar a vida que a água gera, a água da chuva, água doce. Nós estamos aqui no porão de um açude seco, mas nós estamos vendo aqui no meio, onde existiu por muitos anos água armazenada, que algumas plantas secaram, porque eram plantas aquáticas que nasceram logo que o açude ia secando nas vazantes, e logicamente quando secou totalmente a planta aquática morreu. Mas nós estamos vendo aqui algumas plantas verdes nesse ambiente, e a gente sabe que a planta precisa de água a todo instante. E a gente vê, como já dissemos em outros vídeos, que cada centímetro quadrado da terra tem seus valores ecoambientais particulares. Mesmo nesse ambiente onde aparentemente todos os seres vivos recebem a mesma luz solar, o mesmo volume de chuvas, a mesma quantidade de água, a mesma ventilação, os mesmos gases atmosféricos, tem elementos aqui que estão suportando essa situação de poucas chuvas. E a gente sabe que nos últimos 15 dias o céu aqui tem permanecido nublado. O céu tem permanecido nublado porque nós estamos vivendo sob o domínio de um fenômeno climático chamado La Nina, que traz chuvas abundantes para essa área do Nordeste, desde que La Nina coincida com a estação chuvosa. Embora a estação chuvosa aqui nessa área do Nordeste comece a partir de fevereiro, quando é La Nina, começa a partir do início da estação verão, que começou agora em dezembro, recentemente dezembro, todo dezembro, e começa em dezembro. Então aqui La Nina já está causando seus benefícios. A gente está vendo aqui que escorreu alguma água aqui desse chão duro. Em consequência, a gente já tem uma certeza que de 5 milímetros de chuva que caiu recentemente nas últimas 24 horas. E a vida de um modo geral aqui se modificou já com esses 5 milímetros de chuvas. Embora não escorra água suficiente para encher o açude, mas os seres vivos de um modo geral, todos se beneficiaram. E a gente repete, que aqui tem algumas plantas verdes, em consequência dessa mudança que aconteceu. Não caiu chuva suficiente, mas o fato da umidade do ar estar permanentemente alta nesse período, por conta da presença de nuvens, e a evaporação ter diminuído drasticamente pelo o céu estar sempre nublado, algumas plantas se beneficiaram. É o caso dessas plantas aqui. Nós estamos vendo aqui duas espécies de plantas que se beneficiaram. Primeiro porque elas estão num lugar muito fértil, que é esse solo do porão do açude, que é arrastado das partes altas durante dezenas de anos. E foi se acumulando aqui esse solo bastante fértil, um solo rico em nutrientes minerais, de modo que com qualquer molhado, com qualquer umidade, com qualquer chuvinha, algumas plantas conseguem se manter vivas ou mesmo revigorar quando estavam secas. Enquanto que outras que são de água mais abundantes, ou seja, de água armazenada, como é o caso das plantas aquáticas, secaram. E a gente explica que a vida tem seus segredos. E isso não é mistério. Quem vive de educação ambiental sabe.
Então aqui tem plantas que não existiam quando o açude estava com água, tinha água armazenada. Mas as sementes que foram arrastadas pela água da chuva, das partes altas, fizeram com que essas plantas germinassem aqui quando a água secou. E elas, como a gente disse, dependem permanentemente de água, e elas conseguem tirar essa água de alguma forma do ambiente, mesmo que não esteja no solo. Como a gente disse, a evaporação foi reduzida drasticamente com o céu permanente nublado. A umidade do ar está muito alta nesse momento. Normalmente aqui a umidade do ar durante o verão chega no máximo a 30%, e agora, mesmo a chuva não tendo ainda se pronunciado, nós vemos que a umidade do ar está no mínimo 70% em média. À noite ela aumenta muito mais. E isso acontece porque a gente disse, a evaporação vai diminuindo aqui. Embora a evaporação diminua, as nuvens estão trazendo água, provavelmente dos oceanos, e vai suprindo a umidade do ar. Então até 99% de umidade do ar, as nuvens vão fornecendo água. É tanto que quando a umidade do ar está muito baixa, 30%, o próprio ar vai tirando a água da nuvem, e a nuvem vai se desmanchando, vai se acabando, porque não consegue chover, por conta de que a umidade do ar, por onde as nuvens vão se deslocando, vai, por ser muito baixa, vai tirando a umidade da nuvem, a água da nuvem. E a nuvem é água, e ao ser tirada a sua água, ela vai simplesmente ser extinta. E nós caminhando mais um pouquinho aqui, nós estamos vendo aqui na parede do açude essas juremas que há 90 horas atrás não tinha nenhuma folha. Então somente com 5 milímetros de chuva que caiu recentemente, e o fato dela ser uma leguminosa, ela já tem pelo menos 2% de sua folhagem aí. Quer dizer que se fosse uma chuva mais intensa, uma chuva de 20 milímetros, por exemplo, ela já estaria muito mais revigorada. E a gente caminha mais um pouco, lá na frente nós estamos vendo uma planta verde, ali na parede do açude. Trata-se do avelóis, que é uma planta que não é nativa daqui, foi trazida dos desertos secos para fazer cerca, porque ele está sempre verde e cria essa mata fechada, onde o animal não consegue passar. Mas a gente sabe também que essa planta ela não serve de alimento para a maioria dos herbívoros. O único animal que a gente conhece aqui, que a gente chama de gado, que come o avelóis, é o caprino. E outras formas de vida a gente não conhece se tem o avelóis como fonte de alimento. E aqui nós estamos, portanto, vendo o que 5 milímetros de chuva fez aqui nessa área, no chamado semiárido nordestino. É importante dizer isso porque a gente que faz trabalho de educação ambiental tem que mostrar o que a seca traz de morte e o que a água traz de vida.